Nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Cruzeiro e Atlético Mineiro interessado no mesmo jogador. Enfim, será que a Raposa pode conseguir dar essa volta por cima e fechar essa contratação? Vou comentar aqui com vocês. Além disso, teve também um atleta que se destacou muito no estadual, no Campeonato Mineiro. Foi especulado no Cruzeiro e no Atlético. O Atlético acabou levando a melhor, mas vale lembrar, o Cruzeiro não demonstrou tanto interesse contra o Atlético Mineiro. E qual que tem sido o desempenho dele até aqui? Vou comentar com vocês e também falar sobre um pacotão de reforços que podemos esperar de por exemplo, jogadores internacionais. Vou falar aqui também sobre essa questão. Cruzeiro de olho muito no mercado brasileiro, mas pode com certeza ficar esperando que vamos ter especulações no mercado do exterior. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Estamos aí bem perto dessa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Falta aí um pouco menos de 15 inscritos para chegarmos a essa meta. Então, se você está assistindo aqui o vídeo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Certamente nos ajuda bastante. Então, bora aqui para o conteúdo. Bom, quero começar falando sobre essa janela que vai reabrir agora em julho para o mercado do exterior, Até porque o Cruzeiro não se movimentou como eu esperava nesses últimos anos, tirando essa janela agora, Que trouxe o Barreal, o Cifuentes, eu gostei, mas eu esperava bem mais do Cruzeiro, por exemplo, no ano passado, e a tendência é que em julho desse ano seja bem aproveitado também. Informação aqui, muito obrigado ao Globo Esporte, o Gui Macedo, que é o jornalista, e o Conexão Cruzeiro, portal lá no Twitter que trouxe essa informação, tá aqui, Cruzeiro liga alerta para fim de ligas no exterior e aumentará a carga em busca de reforços no mercado. O foco do Pedro Lourenço é, além de qualificar o time titular em termos técnicos, agregar jogadores experientes e aumentar a liderança do elenco. Com essa missão, no meio do ano, o entendimento da diretoria é que as ligas fora do Brasil são os alvos mais assertivos. O intuito do Cruzeiro é conseguir sanar os problemas do elenco o quanto antes, para ter à disposição os jogadores da janela quando for reabrir, por exemplo, no dia 7 de julho, no futebol nacional. E é importante lembrar que alvos da Série A só podem defender outra equipe se forem feitos menos de 7 jogos no Brasileirão. Então, assim, o Cruzeiro vai poder contratar jogadores, a maioria deles tem contrato somente até o final de junho, dia 29, dia 30 de junho, por exemplo, e aí, 1º de julho já estão livres, e a janela reabre no dia 7, e aí o Cruzeiro poderia já assinar um pré-contrato, o cara já vem para Belo Horizonte antes, treinar para ir lá para o dia 7 ou 20, por exemplo, depois que ele voltar das férias, poder reintegrar o time do Cruzeiro. É óbvio, já teve alguns nomes especulados aqui no Cruzeiro, como por exemplo o Mina e o Cuéllar, que são dois nomes que foram especulados como alternativas. O Mina está na Itália, o Cuéllar está na Arábia Saudita e faz total sentido. O Mina mesmo tem contrato se encerrando. E tem vários outros, gente, que eu já trouxe aqui no canal. Eu, inclusive, quando terminar aqui esse vídeo, eu vou deixar como sugestão para vocês e posso trazer aqui uma parte 2, também, por que não? Já falei que mais de 12 atletas que estão lá fora com contrato no final do ano. Um dos exemplos, por exemplo, o Cruzeiro foi lá e demonstrou interesse em trazer o Eric Lamela. É uma alternativa, por exemplo, muito interessante. Ponta direita argentino que está no Sevilha. Ou, por exemplo, o Thiago Alcântara, que tem contrato com o Liverpool se encerrando. Esse que é muito difícil, gente? Mas você está especulando o Rony, está especulando o Gabigol, não é loucura pensar no Thiago Alcântara. Agora, se chegar, é outra questão, Mas especular como alternativa é mais fácil, mas contratar é difícil. Mas tem, por exemplo, à disposição no mercado. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você tem a dizer sobre essas outras ligas. E se tem algum jogador, argentino, colombiano, uruguaio, ou até mesmo um cara fora da curva, por exemplo, um francês aí da vida, que pode ser uma boa. Deixa a sua opinião aqui, o que você tem a dizer, se pode ser opção ou não. E, dependendo, eu posso trazer aqui uma parte 2 para agregar aqui para vocês. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, que eu quero mostrar aqui várias das cotações e dos jogos na Sul-Americana do Cruzeiro nessa última rodada, Jogo importantíssimo do Cruzeiro em casa contra a equipe do Universitário, com uma cotação bem interessante, 1,44 a cada real apostado. Então vamos aqui, esse jogo aqui no dia 30, último dia do mês, vitória do Cruzeiro pagando 1,44, vamos colocar aqui R$100, por exemplo. Caso o Cruzeiro vença, voltaria R$44. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou 65, já vai ter 130 para começar. Então, vamos supor, se depositei 65, já dobrou o meu valor, virou 130 e aposta nessa vitória do Cruzeiro. Caso vencer, voltaria então R$187. Para você começar, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando que não tem só esse jogo, mas do Cruzeiro aí, da final, por exemplo, da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, aqui por exemplo, Elite da Europa nessa reta final com vários jogos, aqui Real Madrid e Borussia Dortmund, vitória do Real Madrid 1,55, você pode inclusive apostar nos dois, que o Real Madrid e o Cruzeiro vão vencer, cotação de 2,23, bem legal, Você depositou 65, você vai ter 130 para começar, tá aqui R$290 caso as equipes vençam. Então, para você começar, o link da Betfair tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar agora então sobre esse nome que tem sido especulado tanto no Cruzeiro quanto no Atlético e em outros times aqui no Brasil. Vou deixar aqui para vocês,
do time que é do Gustavo Lima, né, que disputa a segunda divisão do Paraná. Vale demais a informação do Pedro Leite, da Rádio Itatiaia, também o Samuel Vananço e o portal Cruzeiro Notícias lá no Twitter. Tá aqui, ó. O Paranavaí, clube gerido pelo Gustavo Lima, revelou uma promessa que tem despertado interesse de clubes nacionais. O meia Aquiles Antônio, de apenas 16 anos, recebeu propostas do Cruzeiro e Atlético, e além do Cruzeiro, né, e do Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Atlético Paranaense consultaram as condições para contratar o jogador. A proposta do Cruzeiro, que busca acertar com o atleta em definitivo, foi apresentada na última segunda-feira, dia 13 de maio, então já tem uma semana, e certamente é um dos interessados, né, e aparece como um dos favoritos. Então, mais um jogador que Cruzeiro e Atlético Mineiro têm tido interesse. É claro, né, não é uma situação fácil, não acho que o Cruzeiro vai sair com uma vantagem gigantesca em relação ao Atlético Mineiro, não é isso, mas pode esperar, né, por exemplo, que a Raposa contrate o jogador. Não consegui aqui achar, por exemplo, os números do atleta nesse ano, até pesquisei aqui para ver alguma coisa ou outra, mas não consegui. Deixa eu ver até se eu consigo em alguns outros portais para ver se acha, né, às vezes escrito ali, por exemplo, o nome dele e alguns números e tal, mas tá difícil um pouco achar. Enfim, o Atlético Paranaense Internacional também aparece como interessado, mas achei interessante, né? Mais um jogador entre que o Cruzeiro e o Atlético Mineiro têm demonstrado interesse. 16 anos, pelo que eu vi aqui, ele joga como meia ofensivo, meia de criação, tem 1,75 m de altura. Ele fez a sua estreia no profissional nesse ano, quando ele então jogou uma partida no duelo contra o Iguaçu, que foi então na segunda divisão do Campeonato Estadual, jogou 21 minutos entrando na reta final, e aí teve o último jogo agora, dia 18 de maio, na sexta-feira. Ele não ficou nem no banco de reservas, mas ele ficou só no banco de reservas e não entrou. Então tem feito parte da equipe, mas pelo que eu vi aqui, tem se destacado mais mesmo pela base, e era anteriormente do Atlético Goianiense, onde vinha chamando a atenção, e tem um costume de revelar jogadores também. Então deixa a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer do atleta, você acha que seria uma boa, você acha que não, e dependendo, né, o Cruzeiro poderia levar essa disputa, já que teve um jogador na mesma função especulado por Cruzeiro que não chegou para a Raposa e está encostado no Atlético Mineiro. Quem que é? Vou comentar aqui com vocês. Quero começar falando aqui então sobre o Robert. Vocês lembram dele? Meio campista de 20 anos que jogou muito bem pelo Atlético no início do Campeonato Mineiro e também na Copa do Brasil. O atleta então foi disputado pelo Cruzeiro, pelo Vasco, pelo Atlético Mineiro e acabou indo então para o Atlético. É aquela coisa, né? O Cruzeiro foi um dos interessados, mas não vou falar aqui que o Cruzeiro não teve interesse. Não, teve sim. Só que o Atlético Mineiro estava muito mais interessado, e até mesmo quando já teve especulações envolvendo o Cruzeiro, já tinha vários portais afirmando que já tinha conversas avançadas do meia com o Atlético. Então o Cruzeiro chegou tarde e acabou não levando o jogador, que certamente chama muita atenção. No Campeonato Mineiro, 9 jogos, 4 gols e 2 assistências, e foi para o Atlético Mineiro, pelo que eu vi aqui, de empréstimo com opção de compra até o final do ano. Jogou muito bem pelo Atlético, clube que está indo bem demais também na Série C do Brasileiro. Eu acho que vai inclusive subir para a Série B para o ano que vem, e vale destacar que ele não entrou em campo ainda com o Atlético Mineiro. Até vi aqui alguns portais falando, né, sobre o jogador que não entrou em campo. Então, dependendo, poderia ter sido melhor ele vir para o Cruzeiro? Não sei, né, porque o Cruzeiro também para os jogadores da base tem sido difícil. Acho que até que nessa função, inclusive, né, tendo o Vitinho é uma alternativa bem interessante. Pode deixar aqui a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer? Se você gosta, se você não gosta sobre essa atualização. Enfim, vamos esperar para ver se vamos ter mais novidades. O Robert, né, no Atlético Mineiro, não acho que o Cruzeiro jamais vai contratar o jogador, tirando ele do Atlético agora. Se ele voltar para o Atlético, e aí for bem no Campeonato Mineiro pelo Atlético no ano que vem, o Atlético não comprar, aí pode ser uma boa. Mas vamos esperar qualquer novidade aqui envolvendo, por exemplo, o Aquiles Antônio, jogador então do Paranavaí, que é o clube do Gustavo Lima. Tem amizade muito forte com o Pedro Lourenço, né? Então, só reunir os amigos aí da SAF, dá para sair um bom negócio. Deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair para você começar a apostar. 100% de bônus aqui no seu primeiro depósito. E nos vemos, então, aí no próximo. Valeu, galera!